Geórgia, ou Sakartvelo, em sua própria língua, não é simplesmente um país no mapa. É uma cápsula do tempo geográfica. Estrategicamente situada no flanco sul das majestosas montanhas do Cáucaso, esta nação serviu durante séculos como o cruzamento onde civilizações, impérios e religiões colidem. É um território onde a antiguidade se sente viva. Suas igrejas de pedra erguem-se em vales escarpados. Suas tradições vinícolas remontam à pré-história, e seus conflitos, embora pausados, continuam a marcar o pulso da vida moderna. Nossa viagem pela história da Geórgia é uma crônica de resiliência e de identidade forjada sob o constante assédio de potências vizinhas. Um relato onde a fé cristã e a cultura do vinho se tornaram os pilares inabaláveis de uma nacionalidade. Dê like, se inscreva e compartilhe. Vamos começar! Para compreender a identidade georgiana, devemos viajar mentalmente ao século IV, especificamente ao ano 337, uma data que ressoará eternamente na história da nação. Neste momento crucial, o Reino de Ibéria, a entidade política que precedeu a Geórgia moderna no leste, tomou uma decisão transcendental: adotar o cristianismo como religião de Estado. A Geórgia se tornou, assim, um dos primeiros países do mundo a fazê-lo, sendo superada apenas pela Armênia e pelo Império Romano, que o adotou sob Constantino um pouco depois. Mas a história da conversão georgiana está intrinsecamente ligada a uma figura lendária e real: Santa Nino da Capadócia. A tradição conta que uma jovem mulher, cativa ou missionária, chegou à região de Mtskheta, a antiga capital. Diferentemente das conversões impostas pela espada, a da Geórgia é atribuída aos milagres e à piedade de Nino. Ela não usou exércitos nem editos imperiais. Ela utilizou uma cruz feita de sarmentos de videira, atados com seu próprio cabelo. Sua influência sobre a rainha Naná e, posteriormente, sobre o rei Miriam III foi o catalisador para que o reino abraçasse a nova fé, marcando o início da Igreja Ortodoxa Apostólica Autocéfala da Geórgia. Esta conversão precoce não foi uma mera mudança de culto. Foi um ato fundacional. Em um mundo cercado pelo zoroastrismo persa e, séculos mais tarde, pela expansão islâmica, o cristianismo se tornou o principal baluarte da identidade nacional georgiana. As igrejas e mosteiros que surgiram, como o de Jivari, em Mtskheta, converteram-se em centros não apenas de culto, mas de alfabetização, arte e resistência cultural. O cristianismo georgiano se distinguiu, desenvolvendo uma liturgia única e uma arte iconográfica inconfundível, uma manifestação precoce de seu espírito inabalável de autonomia cultural. Avançando alguns séculos, entre o Umbuis e o Treize, a Geórgia experimentou seu florescimento cultural e político, conhecido como a Idade de Ouro. Este período foi o ápice da monarquia Bagrationi, em particular sob o reinado do rei Davido, o construtor, e a mais reverenciada de todas, a rainha Tamar, a Grande, que governou do ano 1184 até o ano 1213. Foi uma época de consolidação territorial, de grande atividade literária e, o mais notável, de uma efervescência na construção de monumentos religiosos. A arquitetura georgiana deste tempo é uma das mais singulares do cristianismo oriental. Os edifícios, como a Catedral de Svetitjoveli, que se traduz como o Pilar Vivo, em Mtskheta, ou o Mosteiro de Gelati, em Kutaisi, que se tornou uma das principais academias da época, exibem uma audaz combinação de cúpulas elevadas e ornamentação escultórica detalhada, que reflete tanto a piedade profunda quanto a sofisticação técnica do reino. A afirmação é audaz, mas está respaldada por uma esmagadora evidência arqueológica e molecular. A Geórgia é o berço do vinho. Os achados na região de Shulaveri Gora e Gadachri Gora, ao sul de Tbilisi, demonstraram a existência de vestígios de vinho em fragmentos de cerâmica que datam de há aproximadamente 8.000 anos, ou 6.000 a.C. Esta é a prova mais antiga conhecida da elaboração de vinho no mundo, um testemunho que situa a Geórgia na vanguarda da história da civilização e da agricultura. O vinho, ou gvino em georgiano, não é uma simples bebida neste país. É um componente integral da identidade,
da religião, da hospitalidade e da cultura. Durante estes 8.000 anos, os georgianos não só cultivaram a vinha, mas desenvolveram um método de vinificação único que perdurou até hoje e foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O segredo desta longevidade e distinção reside no kevevri. Um kevevri é uma talha de argila de forma ovoide, frequentemente de grande tamanho, que é selada e enterrada sob a terra. Neste recipiente, as uvas são fermentadas, incluindo a pele, as sementes e às vezes os engaços, o que no jargão vinícola é conhecido como o bagaço. Enterrar o kevevri mantém uma temperatura estável e fresca, essencial para uma fermentação e maturação lentas. Este processo confere aos vinhos, especialmente aos brancos elaborados desta maneira, uma cor âmbar profunda, uma textura rica em taninos e um perfil aromático único. Estes vinhos, conhecidos internacionalmente como vinhos laranjas pela sua cor, são uma redescoberta para o mundo enológico moderno. A cultura do vinho é indissolúvel da religião. O sarmento de Santa Nino é o símbolo perfeito desta fusão. Os banquetes georgianos, conhecidos como supra, são cerimônias altamente ritualizadas, presididas por um tamadá, ou mestre de brindes. O tamadá guia os participantes através de uma série estrita de brindes, que frequentemente incluem a fé, a família, a pátria e os ancestrais. O vinho, vertido do kevevri ou servido em taças de chifre, é o veículo para estas profundas expressões de conexão e tradição. O givino é, em essência, o sangue que corre nas veias da cultura georgiana, um laço inquebrável com seu passado mais remoto. A localização geográfica da Geórgia é tanto uma bênção quanto uma maldição. Enclavada entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, em um ponto de contato crucial entre as placas euroasiática e arábica, tem sido historicamente um prêmio para os grandes poderes. Esta busca culminou no Tratado de Georgievsk no ano 1783, um pacto que convertia o reino em um protetorado russo. No entanto, no ano 1801, o czar Paulo I e depois Alexandre I rompeu unilateralmente o tratado, anexando por completo o reino de Kartlia-Caquécia, dissolvendo a monarquia Bagrationi, que havia governado por mais de 1000 anos e iniciando um século de dominação imperial russa. Após o colapso do Império Russo, na Primeira Guerra Mundial, a Geórgia teve seu breve, mas glorioso, momento de plena soberania. Em 26 de maio de 1918, foi declarada a República Democrática da Geórgia. Foi uma nação vibrante, com uma constituição social-democrata e uma forte inclinação para os valores europeus. No entanto, sua posição estratégica e sua riqueza mineral a tornaram um objetivo irresistível para a nascente União Soviética. Em fevereiro e março de 1921, apesar de uma feroz resistência, o Exército Vermelho invadiu a República. A independência foi sufocada e a Geórgia se tornou uma república socialista soviética. Durante os 70 anos seguintes, a identidade georgiana foi oprimida pelo aparato estatal soviético, apesar de um dos líderes mais notórios da União Soviética, Iosif Djugashvili, mais conhecido como Iosif Stalin, ser de origem georgiana, nascido na cidade de Gorai. A russificação, a coletivização e a repressão foram constantes. Não obstante, a cultura, a língua e, claro, a fé cristã e a tradição do vinho atuaram como forças de resistência subterrânea. O desejo de liberdade, reprimido durante o período soviético, explodiu com a perestroika e a eventual desintegração da União. A Geórgia recuperou sua independência em 9 de abril de 1991, pouco antes do colapso final da União Soviética. A independência da Geórgia, embora longamente almejada, não trouxe a paz imediata. A saída da órbita soviética deixou um vácuo de poder, que foi explorado nas regiões onde as minorias étnicas tinham sido historicamente incentivadas a manter uma identidade separada. O resultado foi o surgimento de 3 conflitos secessionistas, que, mais de 30 anos depois, continuam sem solução e são conhecidos como os conflitos congelados. As regiões de Abecásia, no noroeste, e Ossétia do Sul, no norte central,
buscaram se separar de Tbilisi, em grande medida com o apoio militar e político da Federação Russa. O conflito na Abecásia, uma região costeira do Mar Negro, com uma profunda herança histórica e cultural, eclodiu no ano 1992 e durou até o ano seguinte. Com o apoio russo, as forças abecásias alcançaram a vitória. O resultado foi a expulsão de mais de 250 mil georgianos da região, um trágico exemplo de limpeza étnica que deixou um trauma duradouro. De maneira similar, o conflito na Ossétia do Sul, uma zona estratégica do Cáucaso, também resultou na secessão de fato da região, marcada por altos níveis de violência. Após a guerra, a Geórgia perdeu o controle efetivo sobre ambos os territórios. A tensão se manteve latente até o ano 2008. Em agosto desse ano, uma escalada de hostilidades derivou na Guerra Russo-Georgiana de 5 dias. As forças russas não só entraram na Ossétia do Sul, mas avançaram profundamente em território georgiano, chegando quase até a capital, Tbilisi. Após um cessar-fogo mediado pela França, a Rússia reconheceu oficialmente a independência da Abecásia e da Ossétia do Sul, uma medida que foi replicada por muito poucos países no mundo. A Geórgia e a imensa maioria da comunidade internacional consideram estes territórios como ocupados pela Rússia. Hoje em dia, a situação nas fronteiras destas regiões é conhecida como a linha de ocupação. Não é uma fronteira internacional reconhecida, mas sim uma barreira militarizada e patrulhada. A linha se move ocasionalmente, um fenômeno conhecido como borderização, onde as forças russas e seus representantes locais deslocam fisicamente a linha de controle com arame farpado, invadindo lentamente o território administrado pela Geórgia. Este conflito congelado é uma ferida aberta na psique georgiana. Criou uma massiva população de deslocados internos, ou IDPs, que vivem no resto da Geórgia, incapazes de regressar aos seus lares ancestrais nas regiões ocupadas. A questão da soberania e integridade territorial da Geórgia continua sendo o principal desafio geopolítico da nação e o ponto central de sua política exterior. A aspiração de se unir à União Europeia e à OTAN é vista por muitos georgianos como a única garantia de segurança a longo prazo frente ao seu vizinho do norte. A Geórgia é uma nação de contrastes comoventes. A calidez da sua hospitalidade e a frieza dos seus conflitos, a antiguidade da sua fé e a modernidade das suas ambições democráticas, a robustez das suas montanhas e a doçura milenar do seu vinho. É um lugar onde o passado é sempre presente e onde a identidade, forjada através da cruz e da vinha, se mantém firme frente à pressão geopolítica. Gostaria que desenvolvêssemos com mais detalhes a figura da Rainha Tamar, a Grande, e seu impacto na identidade georgiana? Ou prefere que nos concentremos na rica mitologia e folclore do Cáucaso? Dê like, se inscreva e compartilhe. Até a próxima!